Atos capítulo 6. Versículo 3, por favor, quantos acharam, digam amém. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear para este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos. E estes, orando, impuseram as mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicavam muito em Jerusalém. E uma grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas entre o povo. E você diga amém. Amém. Podem tomar seus assentos, por favor. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é um segundo tratado deixado pelo evangelista Lucas. Estudiosos dizem que é a continuidade do evangelho de Lucas. O primeiro tratado nós temos o evangelho de Jesus, a qual Lucas narra cerca de 35 anos da história de Cristo. Logo após vem a continuidade, que é o livro de Atos. Atos é um livro histórico que fala da ação do Espírito Santo sobre a face da terra, na vida contínua dos apóstolos e da igreja do Senhor Jesus. Aqui nós temos um curso de aproximadamente 30 anos de história. Para que esse livro fosse escrito, Jesus Cristo precisou dar pelo menos 4 passos. E todos estes passos você sabe quais são. O primeiro passo foi a encarnação do Verbo. Se o Verbo não tivesse se feito carne e habitado entre nós, jamais teríamos Atos dos Apóstolos. Paulo disse a Timóteo que fiel é essa palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo disse, do qual eu sou o principal. João, ele afirma que o Filho de Deus se fez carne, habitou entre nós, e João disse, vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Logo, após a encarnação do Verbo ser verídico, plausível e crido por nós, todos nós cremos que Jesus veio ao mundo, e qualquer prédica ou qualquer palavra que venha contradizer essa verdade, torne-se amaldiçoada por nós, vem o passo ministerial. Se Jesus Cristo não tivesse feito ministério, jamais teríamos Atos dos Apóstolos. Atos só existe porque Jesus exerceu o seu ministério. João estava nas águas do Jordão, batizando, e enquanto João batizava, o Cordeiro de Deus aparece. A Bíblia diz que João vai até Jesus e diz, mestre, convém que eu seja batizado por ti. E é o Senhor que vem a mim. E Jesus diz a João, João, a nós convém cumprir toda a justiça do Pai. Aí João entendeu, batiza Jesus nas águas do Jordão. Quando Jesus está saindo do Jordão, os céus se abrem, o Espírito Santo desce sobre Jesus
em uma forma corpórea de uma pomba, e uma voz ecoa do céu à terra dizendo: este é o meu filho amado, a qual nele eu me agrado. Quando você começa a ler a história de Jesus, você vai ver que após o Jordão, Jesus não para, Jesus não descansa. Jesus começa a percorrer toda a Galileia, Mateus 4 diz isso, ensina nas sinagogas, prega o evangelho do reino, começa a curar enfermos. A Bíblia diz que a sua fama corre por toda parte, e quando a fama de Jesus vai chegando nas aldeias, nos vilarejos, nas cidades, o povo começa a fazer caravanas e começam a ir até Jesus. E não é um povo de qualquer espécie, de qualquer calibre, não é um povo nobre, próspero e rico. É um povo enfermo, necessitados e carentes. Muita gente, endemoniados, leprosos, enfermos, aleijados, foram aos pés de Jesus. O mais lindo é que Mateus disse: e ele curava a todos. Todos que vinham aos pés de Jesus saíam por ele curado. O ministério de Jesus foi tão poderoso que Jesus começa a incomodar os fariseus. E os fariseus e os saduceus e as outras seitas começam a cercar o ministério de Cristo e leva Jesus para o terceiro passo, que é o passo do sacrifício. Nós só estamos vivendo Atos dos Apóstolos porque Jesus foi imolado. Nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos porque Jesus foi para o madeiro, porque Jesus foi para o tronco. No tronco ele foi moído, ele foi flagelado pelos seus carrascos. Soldados romanos bateram forte em Jesus com um chicote chamado de azorrague, você sabe. Esse chicote tinha no cabo fitas de couro, e em cada fita tinha pedaços de lâminas, tinha também pregos e ossos. E quando esse chicote batia, segundo estudiosos, arrancavam pedaços da carne de Jesus. Os carrascos eram tão sanguinários que eles só se saciavam quando a vítima gritava, porque no grito do réu, no tronco, no madeiro, os vasos dilatavam e o sangue daquela vítima espirrava nos carrascos. Mas Jesus não foi por madeiro gritar, Jesus foi para o tronco sofrer. Sofrer por mim, sofrer por você. O grito que Jesus não deu no tronco, a igreja dá no culto. Aleluia. Bendito seja o nome dele. Porque quanto mais eles batiam, mais Jesus estava como uma ovelha muda na mão dos seus tosquiadores. Colocaram Jesus na via dolorosa, patíbulo no seu ombro, ele foi até o Calvário. Calvário era chamado também de Gólgota ou de Monte Caveira. Era um monte maldito, era um monte amaldiçoado. Nem todo ser humano olhava para o Calvário, de tão podre que aquele local era. Os romanos não deixavam o seu filho citar sequer a palavra Calvário, porque era um lugar amaldiçoadíssimo, mas Jesus foi para o Calvário. Interessante que lá no Calvário, no meio de dois ladrões, um olha para Jesus, não vê nada, mas o outro com Jesus olhou e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus está na cruz, mas é visto como rei. Jesus está no Calvário, mas é visto como Senhor. Jesus está ali, num lugar maldito, mas existe alguém que está ao seu lado dizendo: tem coroa, tem trono, tem cetro, tem reino, tem poder. Logo eu entendo que se aquele ladrão no Calvário, ao lado de Jesus, pregado numa cruz,
conseguiu ver Jesus com trono, coroa, cetro, glória, majestade, imagine você no culto, no templo, na igreja, servindo ao nome dele, o que é que você é capaz de ver na pessoa de Jesus Cristo? Pergunta para quem está do teu lado, o que é que você está vendo em Jesus que você está calado? O que é que você está vendo em Jesus? Porque quem vê Jesus abre a boca, irmão. Quem vê Jesus adora. Jesus deu esse passo. Após Jesus dar o passo do sacrifício, soa a palavra que nós queremos ouvir todo dia, que é: está consumado. Está consumado no aramaico quer dizer tetelestai. Também já ouvimos, é muito famosa essa palavra, tetelestai. Tetelestai no português é uma definição de 3 palavras. Quando alguém diz tetelestai no aramaico, ele está citando 3 palavras no português, que quer dizer: está pago, para sempre pago e continuará pago. É por isso que o diabo não vai com a sua cara. Por quê? Porque todas as vezes que ele se levanta contra você, a palavra é: está pago, para sempre pago e continuará pago. Pago está. Jesus consuma a obra. Quando Jesus consuma a obra, ele dá o 4º passo para que Atos viesse a existir, que é o passo da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, jamais teríamos Atos capítulo 1. Jesus ressuscita para que o livro de Atos fosse escrito. É por isso que quando Maria, Joana e as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, quando chegaram lá, 2 fenômenos foi visto. Primeiro, que o túmulo estava aberto. O túmulo estava aberto. Diga comigo, o túmulo. Bem forte, o túmulo estava aberto. Diferente dos outros revolucionários, porque o de Confúcio está fechado, o de Allan Kardec está fechado, o de Maomé está fechado, o dos papas 1, 2, 3, 4 fechado, mas o túmulo de Jesus está aberto. Está aberto. Todos os outros estão ocupados. Não conheço um homem na terra que o seu túmulo está vazio. Mas o túmulo de Jesus está aberto, desocupado, vazio. E a notícia é: ele não está mais lá, porque já ressuscitou. Aleluia! A ressurreição de Cristo faz com que Atos venha a existir. Depois que Jesus ressuscita, Jesus passa 40 dias doutrinando, ensinando Bíblia para quem queria ouvir. Depois ele é assunto aos céus, lança, outorga a promessa para os discípulos: fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos obedecem, a glória de Deus desce no cenáculo, a casa fica cheia, Jesus começa a batizar 1, batizar 2, batizar 3, batizar 4, de repente tem 120 batizados com Espírito Santo, falando em línguas que se repartia como que de fogo. Depois é perceptível que essa igreja que começa em Atos capítulo 2, com 120, ela vai crescer, ela vai difundir. Em Atos capítulo 3, já é perceptível que o número está na casa dos 3.000. Em Atos capítulo 4, esse número vai avançando para 5.000. Em Atos capítulo 5, já existe uma multidão servindo a Jesus. E quanto mais crescimento, mais vem dificuldades para administrar esse povo, porque eles não são só espírito, eles são espíritos ou seres espirituais, mas também são humanos, e por ser humanos tem problemas, tem adversidades. A igreja cresceu tanto que começou a ter uma discussão na igreja primitiva. Existia os judeus gregos
judeus e os judeus hebreus. Os hebreus são aqueles que nunca saíram da jurisdição de Jerusalém. Já os judeus gregos foram aqueles que na perseguição saíram e depois voltaram. Só que voltaram com outro dialeto, voltaram falando grego e não mais hebraico, voltaram com outros costumes. E houve essa discórdia entre os hebreus, os judeus, e os helenistas, que eram chamados de judeus gregos. A contenda foi tão grande que eles começaram a reclamar e dizer: vocês estão com panelinha, está abastecendo sua mesa das viúvas de vocês, mas está esquecendo das nossas viúvas. Vocês estão atendendo a casa dos judeus hebreus, mas estão se esquecendo da casa dos necessitados dos judeus gregos. Aí levaram esse problema para os apóstolos. Quando levaram o problema para os apóstolos chegaram a uma perfeita conclusão: vocês escolham aí 7 varões, que sejam de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo, homens que tenham esse perfil. Escolha e coloque neste serviço. Qual é o serviço? Atender os órfãos, viúvas, os pobres, os necessitados da igreja primitiva. E os apóstolos disseram assim: nós vamos permanecer na oração e vamos permanecer na palavra. Eles acharam boa a proposta e escolheram 7 varões. Diga comigo: 7 varões. Aí veio o nome dos varões. Escolheram Prócoro, escolheram Nicanor, escolheram Timão, escolheram Pármenas, escolheram Filipe, escolheram Nicolau, prosélito de Antioquia, e escolheram também a Estevão. Aí eu fui pesquisar nome por nome, porque todo nome é interessante. Pesquisei sobre Prócoro, pesquisei sobre Nicanor, pesquisei sobre Timão. Quem foi Timão? Quem foi Nicanor? Quem foi Pármenas? E eu confesso a vocês, até hoje, vivendo neste perfil na igreja, vivendo em escolas bíblicas, congressos, escola bíblica dominical, participando de cultos de ensino, eu não vejo pastores e pregadores falar da história de Prócoro, falar do perfil de Nicanor. Quem foi Timão? Por gentileza, se alguém souber, depois me explique. Quem foi Pármenas na Bíblia? Quem foi esse homem? Qual foi o seu perfil, o seu escopo histórico? Não encontrei história, pano, fundo, para falar sobre Pármenas. Não encontrei pauta para falar sobre Timão. Simão a gente conhece, que é Pedro, o pescador de homens, a gente conhece. Mas Timão, quem foi Timão? Quem foi Nicanor? Eu nunca ouvi um conteúdo bíblico de estudo falando sobre Nicanor. Quem foi Nicanor? Homens que foram escolhidos, mas que desapareceram. E eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, por que o nome de Estevão fala forte, posteriormente o nome de Filipe, mas o nome dos outros desaparecem? Aí Jesus disse assim: meu filho, uma coisa é quem o homem escolhe, outra é quem eu escolho. Uma coisa é ser escolhido pelos homens, outra coisa é ser escolhido por Deus. Uma coisa é ser levantado pelos da terra, outra coisa é ser levantado pelo Deus dos céus. Pode perceber, o historiador está contando a história, está narrando o texto, aí ele vai e diz: Pármenas, vírgula, Nicanor, vírgula, Prócoro, vírgula, Timão, vírgula, prosélito de Antioquia, Nicolau, vírgula. Aí alguém: Estevão, homem cheio, aleluia, homem cheio do Espírito Santo.
Santo de Deus. Aleluia. Você sabe que a vírgula é uma pausa para continuar outra história. Então vai lá, Nicolau, pausa. Tem história? Não tem. Pármenas, pausa. Tem história? Não tem. Nicanor, pausa. Tem história? Não tem. Timão, pausa, vírgula. Tem história? Não tem. Estevão, não tem vírgula. É cheio do Espírito Santo. Só que Estevão tem um perfil. Estevão tem um traço. Estevão tem uma característica. E todo escolhido por Deus, ele tem um perfil, ele tem um traço, ele tem uma característica. Estevão vai deixar o seu rastro de qualidade no capítulo 6 e 7. E você vai perceber, a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio, primeiro, de fé. Cheio de fé. Ele transpirava fé. Ele abundava fé, ele tinha o aroma da fé, ele tinha um aspecto da fé. E falar da fé é falar, eu acredito, da menor palavra que tem na Bíblia Sagrada, mas é a que mais surte efeito em toda a história da Bíblia. É por isso que desde o Antigo Testamento Deus está falando, e falou na boca de Abacuque, capítulo 2, o justo, ele viverá da fé. É por isso que Paulo também prega sobre a fé. E ao Romanos capítulo 10, 7, Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus. Então você é obrigado a fazer brotar a fé nesta noite, porque a palavra de Jesus está sendo pregada. Paulo disse aos Coríntios, capítulo de número 5, 7, não andamos por vista, não andamos por aquilo que vemos, visualizamos, enxergamos, mas nós andamos por fé. Pastor, o que é fé? Hebreus 11 explica, fé é o firme fundamento das coisas que não existem e a convicção de fatos que não se vê. O fato não está sendo enxergado, mas eu estou convicto que vai acontecer. Não contemplei com os olhos, mas contemplo com a fé. Não pisei com o pé, mas pisei pela fé. Não toquei com as mãos, mas toquei pela fé. A fé está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e você não pode tirar a fé da Bíblia, porque todo tema que arrola a igreja está envolvido na fé. A pregação é da fé, o evangelho é da fé, o reino é da fé, o batismo com o Espírito Santo é pela fé, salvação é pela fé, redenção é pela fé, remissão é pela fé, regeneração é pela fé, arrebatamento é fé, milagre é fé, renovo é fé, poder tem que ter fé, irmão. Aleluia. E a Bíblia diz, Hebreus 11:6, que sem fé agradar a Deus. Aí a Bíblia diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Vou repetir, a alegria do Senhor é a nossa. Quer ver um crente fraco? Porque se Deus está alegre com ele, ele é forte. Mas se Deus não está alegre com ele, ele é fraco. Quer ver um crente fraco? É um crente que tem pouca fé. Por quê? Porque se ele não tem fé, Deus não se alegra dele. Aí Tiago, no capítulo 1, ele disse que o que não tem fé é como a onda do mar. Vai, volta, vai, volta. Não tem firmamento, não tem estrutura. E Tiago, no versículo 7, diz, não pense este homem que vai alcançar alguma coisa de Deus. Pastor, minha fé está lá embaixo. Sinto muito, mas você não vai receber muita coisa hoje. Por quê? Porque Deus não vai dar nada para quem não tem fé. Deus só vai dar para quem tem fé. Irmão, esse culto só vai receber quem tem fé.
E Jesus Cristo, quando está com os discípulos, Jesus não diz assim, se forme, seja um teólogo, tenha a base no anel, no dedo de teologia, seja PhD em divindade, seja rico, seja próspero, seja famoso, angarie seguidores nas redes sociais, seja popular. Não, Jesus só faz um pedido em Marcos 11, tenham fé em Deus. Mateus 17, os discípulos jogavam a mão nos demônios, o demônio não saía. Expulsava e o demônio não saía. Repreendia e o demônio não saía. E o demônio até chacoalhou os discípulos. E disse, aqui a gente não sai. Ora, mas estamos falando o nome de Jesus. Não sai. Aí eles foram num particular com Jesus e disseram, mas meu senhor, por que aqueles demônios não saíram? Aí Jesus disse, por um problema que vocês têm. Qual? A pouca fé. Eu não uso quem tem pouca fé. É por isso que até para dar glória você é ruim. Pouca fé. O pregador tem que correr, pular, gritar. O sonoplasta tem que subir o som para te despertar. Porque senão você não reage. Pouca fé. Porque aí Jesus chama de... Porque se tiverdes fé, como um grão de mostarda... A tampa da chaleira vai voar. Como assim? Não é do tamanho de... Porque se você vier para cá com a fé do tamanho de um grão, o culto vai ser pesado. Eu estou por aqui, irmão, de culto pesado. Eu estou numa empreitada com Jesus, dizendo, Senhor, não me agenda em culto pesado. Já sofri demais, já apanhei demais, já suei a camisa demais. Me coloca em culto avivado que eu quero renovo, Deus. Mas se você vem para cá com a fé do tamanho de um grão, é pequeno demais, irmão. Jesus está dizendo, não é do tamanho, é como. Por quê? Porque o grão você é pequeno, mas planta. Pega na mão de alguém e diga, planta. Aduba. Rega essa fé hoje. Rega essa convicção hoje. Sai desse pessimismo espiritual. Está na hora de você chacoalhar a sua vida, sacudir essa poeira e ter fé. Porque a fé, como um grão de mostarda, não começa nas redes sociais. Tem gente que quer começar lá nas redes sociais. Não, pastor, eu vou começar já por cima. Vou lá jogar uma foto, jogar uma publicação, jogar um vídeo. Vou impulsionar, coloco 20, 30 reais. 2.000 pessoas vai ver, 3.000 pessoas vai ver. Vou contratar uma equipe de marketing. Vão trabalhar a minha imagem. Vão trabalhar a minha postura. Vou me colocar nas plataformas. Não é assim. Fé não começa no visível. Fé começa lá embaixo, no anonimato. Ninguém está vendo. Eita, Itúria. Ninguém está vendo, mas você sabe que tem uma semente lá. Ninguém está vendo, mas você sabe que está investindo lá. Ninguém está vendo. Levante a mão para o céu se você puder. Só quem quer aumentar a fé nessa noite, abra a boca e comece a glorificar o nome de Jesus. Pastor, como é que eu fortaleço a semente da fé? Como é que eu vou fortalecer, pastor, essa semente da fé? Como é que eu vou fazer essa fé crescer? Faz como Abraão. Foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. O diabo não gosta de crente que adora. Sabe por quê? Porque ele inflama a igreja com fé. Tem gente dando glória porque quer ver o nível da fé subindo. Tem gente dando glória porque quer ver milagres acontecendo. Abra a boca para dar glória. Abra a boca para dar glória.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, sonoplasta. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias. Nada vai abater a sua fé. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e diga: hoje o culto é para quem tem fé. Não venha para cá pensando que é um culto fúnebre. Não é culto de finados. É culto para quem quer ver paralítico andando, cego vendo, mudo falando, até morto ressuscita. Para quem tem fé, irmão. Estevão era cheio de fé. Aí a Bíblia diz que Estevão era cheio de poder. Irmão, você já imaginou? Os necessitados na casa. Hoje quem vai trazer é Pármenas. Aí eu, pô, Pármenas? Quem é Pármenas? Quem vai trazer hoje a ceia é Nicolau, fraco. Quem vai trazer hoje é Nicanor. Nicanor não entrou na história, não acontecia nada. Mas quando alguém... Hoje é o dia da agenda de Estevão. Eu lhe garanto que você não ia na agenda de Pármenas. Que? Prócoro? Quem é Prócoro, irmão? Mas quando alguém... Hoje quem traz a cesta básica é Estevão. Paralítico andava, cego enxergava, ele vinha cheio de poder. A igreja primitiva olhou e disse: esse camarada aqui vai ser diácono, vai entregar o pão, vai trazer o leite, vai levar os ovos para a casa da viúva, vai trazer o café da manhã, o almoço, a janta. Estevão era para ter sepultado o ministério dele. Por quê? Porque o camarada tinha um espírito evangelístico, queria estar nas grandes cruzadas, nos grandes eventos, mas colocaram ele para atender mesa. Então paralítico vai andar na mesa, cego vai enxergar na mesa. Aleluia. Ele era cheio de poder. Diga para quem está do seu lado: seja cheio. Seja cheio de poder. Poder. Pise no poder, ande no poder, fale. E poder aqui não é só movimento, não. Porque tem gente que é expert em movimento. Não pode ouvir um corinho de fogo que sai pulando de um pé só. Só que poder aqui vem do termo exousia, que trazendo para o português, também define 3 palavras. Poder fala de firmeza. Estevão era cheio de poder, ele era firme. Firme. Quem está cheio de poder tem firmeza, não vareia. Tem gente que é convencional, o que você quiser ele tem. Igual camaleão. Quem já ouviu falar de camaleão aqui? Lá na minha terra tinha muito, principalmente quando eu era mais novo, você olhava assim no quintal, passava um camaleão para lá, camaleão para cá, camaleão muda de cor, dependendo do ambiente. Só que quem está cheio do poder não se altera. Ele tem um perfil, ele tem um caráter, ele tem a identidade dele. Ele pisa firme. É por isso que o salmista no Salmo 40, ele disse assim: Deus me tirou de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Sabe o que é que o salmista está dizendo? Hoje eu tenho uma identidade. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. O que eu sou na igreja, também sou na faculdade. Se aqui eu não falo palavrão, lá também eu não falo.
Se aqui não tem roda de escarnecedor, para mim lá fora também não vai ter. Porque tem gente que é uma coisa aqui, outra coisa lá. Quando os jovens se reúnem, marcha no poder. Só que quando está lá no meio da profanaria, se envolve. Só que tem gente que tem postura. Sabe por que a gente sofre? Porque muitos caíram no descrédito lá fora e a igreja foi perdendo muita credibilidade. Mas eu sou de um tempo que, quando jovem, a gente chegava perto de uma roda de escarnecedores, eles respeitavam a nossa chegada. Respeitavam. Eles conheciam que a gente era crente de longe. Podia ser uma roda de malandro, de pornográficos, faladores de palavrão, mas se você chegasse no meio daquela roda, eles não falavam palavras de baixo escalão. Por quê? Porque o irmão está aqui. Não deixa o irmão sair. Quando o irmão sair, a gente volta a conversa baixa. Respeitavam a nossa identidade, respeitavam a nossa postura, ainda respeito. Você sabia que tem ladrão que não rouba crente, não rouba pastor, não rouba evangélico? Porque tem temor em tocar na vida do crente. Por quê? Porque crente anda cheio de poder. Crente anda cheio de... tem uns que é farofa, irmão. Tem uns que é Nutella. Tem uns que tem só a postura de crente na igreja. Aqui se veste como crente, lá fora anda como desviado. Aqui dá glória a Deus, lá fora fala palavrão. Aqui é santo, santo, santo. No TikTok é pornografia. Nas redes sociais é uma baixa. É verdade. Jesus está falando com você. Mas tem gente que mantém a santidade aqui, mantém a santidade lá, mantém a postura aqui, mantém a postura lá. E não é tempo de brincar. Não é tempo de brincar. Não adianta ficar me olhando com cara feia. Com muito respeito, pastor presidente, mas não vim para abrir agenda, vim para ser um profeta de Deus aqui nesse altar. Tem gente que fica brincando, escarnecendo. Uma hora está em santidade, outra hora está na profanaria. A Bíblia diz que quem é santo se santifique mais. Quem é puro se purifique mais. Se de ouvir alguém dizer, não, mas é melhor ficar na igreja do jeito que está, do que ficar lá fora, o mundo está perverso. É pior você ficar na igreja do jeito que você está, de qualquer maneira. Por quê? Porque a Bíblia diz, melhor lhes fora que nunca tivesse conhecido o caminho, do que após conhecendo, se desviar da igreja, não, do santo mandamento. Era melhor, olha o que Jesus está dizendo, pela boca dos apóstolos, era melhor que colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Acho que hoje você acaba com a pornografia, né? Acho que hoje você para de dar em cima das mulheres alheias, né? Pastor, eu estou solteiro, posso dar em cima de quem eu quiser. Não, ora, porque a tua já está guardada, preservada e conservada. Não, rapaz. Estevão era firme. Diga para quem está do seu lado, seja firme. Diga, seja firme. Seja firme. Venha o que vier. Não perca a estabilidade. Não perca a sua postura na presença de Deus. Aleluia. Estevão era firme. Quem está cheio do poder é vigoroso. Vigoroso quer dizer tem forças para agir, tem forças para ser diligente, tem forças para atuar. Não estou falando de força física, mas eu estou me espreitando em força espiritual. Não tem canseira, não tem fadiga. Você não vê Jesus capengando. Jesus andava, Jesus fazia, Jesus obrava, Jesus entrava, Jesus saía. Mas não tem na Bíblia dizendo, Jesus reclamando, dizendo, estou cansado, vou tirar uma folga. É as férias do meu ministério. Aleluia. Quando Jesus está no Getsemane orando, os discípulos estão cansados, sem vigor. Quando Jesus volta, eles estão dormindo.
Jesus era para ter feito umas cócegas nos pés de Pedro, de João, ou então passado assim a mão na cabeça de Filipe, de Natanael. Meus amigos andaram até aqui comigo, estão cansados, tadinhos, vou deixar dormir mais um pouco. Mas não, quem está cheio do poder não quer descanso. Jesus chacoalha eles e diz: acorda, Pedro, acorda, João, vocês não conseguiram orar ao menos 1 hora comigo? Tem gente que está pensando que Jesus vai dar a aposentadoria dele. Jesus vai chacoalhar o teu pé. Jesus vai te derrubar da cama. Ah, pastor, mas é a semana mais fria de São Paulo. Ele vai te levantar de madrugada. Você vai perder o sono. Para quê? Para orar, para se consagrar, irmão. Quem está cheio do poder também é frutífero. Produz frutos. É por isso que Jesus disse: eu vou discriminar os crentes aqui. Vou dizer quem é crente e quem não é. Aí Jesus em Marcos 16, ele vai explicar quem é crente e quem não é. Dá para saber quem é crente e quem não é crente. Por quê? Porque os sinais seguirão os que creem. Pronto. Então, se for crente, os sinais vai seguir. Ok? Ok. Se o crente chegar, os sinais também vai chegar. Se o crente passar, os sinais também vai passar. Aí Jesus especifica qual é os sinais. Porque não é sinais criados pela inteligência artificial. Não, são sinais que Jesus especificou. Em meu nome, primeiro, expulsarão os demônios. Poderia ser, curarão os enfermos. Poderia ser em meu nome. Jesus poderia mandar logo, falarão novas línguas. Mas primeiro, vamos expulsar os demônios. Não entendi, pastor. Tirar as barricadas da frente. Arrancar a barreira. Por quê? Porque se você não arrancar essas barreiras, você não sai do lugar. Se você não tirar esses empecilhos que são demônios, você não consegue reagir. Ou seja, enquanto esse culto está processando, tem legiões de demônios lá fora. Ou você acha que demônio não existe? Quem acredita que demônio não existe, levanta a mão. Quem acredita que tem legiões de demônios lá fora, levanta a mão. E eles estão só passeando? Não. Eles não estão mirando no supermercado, na farmácia, no posto de gasolina. Não. Eles estão procurando um culto que esteja cheio de crente. Por quê? Porque o maior inimigo do diabo não é o teólogo, é o crente. O crente é uma pedra no inferno para fechar aquela porta. Por quê? Porque se é crente, os sinais seguem. Quantos creem aqui que tem sinais de Deus? Pergunta para o teu vizinho: quantos demônios você já expulsou hoje? Pergunta hoje. Ele não. Pergunta para ele: e ontem? Pergunta: quantos demônios você expulsou ontem? A semana passada? O mês passado? Nossos sinais estão tão atrasados assim. Quantos demônios você expulsou esse ano? Quantos demônios você expulsou esse ano? Expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pergunta para o irmão: você já é batizado com o Espírito Santo? Está falando em línguas estranhas. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui é ser cheio de poder. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Quantos enfermos você já colocou a mão para ser curado? Aleluia.
Porque tem uma geração aí, TikTok, que só vive com a mão no celular. O diabo está prendendo as tuas mãos no celular. Mas Jesus quer libertar as tuas mãos do celular para colocar sobre os enfermos. E eles serem curados. Pegarão em serpentes. Isso aqui é o extraordinário. Isso aqui é para fazer o diabo sair de marcha ré. Olha o que Jesus está dizendo. Pegarão em serpentes. Quem tem coragem de pegar numa serpente aqui? Se você vir agora, pode ser o cabra mais macho. Cadê os machos aqui? Não, peraí que eu vou perguntar de novo. Cadê os machos aqui? Se você vir uma jiboia entrando no meio do templo, cadê o macho que pega ela? Uma naja. Cobra coral. Você corre porque você não é adestrador, né? Mas traz um adestrador de serpente aqui. Acaba bate na cara, irmão. O camarada sabe onde pegar, sabe onde deter, sabe o ponto fraco dela. Não entendi. Jesus está dizendo, vocês vão saber o ponto fraco. Vocês vão perder o medo dela. Vocês vão subjugar serpentes. Vocês vão prender serpentes e escorpiões. Irmão, isso é sério. Por quê? Porque se você não souber a capacidade, o poderio, a autoridade que você tem, quando a serpente aparecer, você corre. Mas se você souber que maior é aquele que está em você, você não foge. Levante a mão para o céu, só quem quer poder de Deus nessa noite. Porque vai descer poder de Deus sobre a vida de cada crente aqui agora. Por 20 segundos eu te convido a prender todo tipo de frieza espiritual. E abrir a tua boca e começar a glorificar aquele que está liberando o poder para a tua casa, para a tua vida, para a tua família agora. Por 20 segundos, abra a tua boca e glorifique a Deus. Porque Ele está te enchendo de poder. Derrama poder, Jesus. Derrama poder, Jesus. Derrama poder, Jesus. Enche o teu filho de autoridade agora, Senhor. Eu estou sentindo que Jesus está dando poder para expulsar demônios agora. Levante a sua mão em direção à sua casa. Demônios que estiverem em direção à sua casa serão amarrados nessa noite. Deus vai trazer uma revolução para essa cidade. Há uma autoridade de Deus repousando sobre a sua vida agora. Poder de Deus está te enchendo. Poder de Deus está te enchendo. Recebe esse poder de Deus agora. Recebe esse poder de Deus agora. Você vai frutificar. A sua casa vai frutificar. A sua família vai frutificar. O seu ministério vai frutificar. Orai de cal, quem é batizado com o Espírito Santo agora, comece a orar em línguas estranhas agora. Tem demônios proibidos de passar na frente do templo. Decanastui fai, anai cantui peplope anai, elibirioto comanda cachora marraia. Tem alguma coisa de Deus acontecendo aqui. Recebe essa descarga de poder agora, recebe, irmão. Cheio,
cheio, cheio, cheio. Pega na mão de alguém e diga para ele: seja cheio, seja cheio. Eu não quero saber o problema que você tem, eu só sei que você vai ser cheio, 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 cheio de poder, cheio de poder, cheio de poder. Seja firme, seja frutífero, seja vigoroso. Cheio, cheio, cheio. Você pode até não ser formado em medicina, mas Deus vai te usar para curar enfermos. Quem quer, recebe de Deus. Deus vai te usar, irmão. Dória, Turiabai, canto e fai, Alabacoma na rácia, eita coma na cantara. Olha as línguas que está fluindo na tua boca. Recebe essa variedade de línguas. Recebe essa variedade de línguas. Elei, Jondorom, eu estou ouvindo línguas estranhas no púlpito. É poder, é poder, é poder, é poder, é poder. Uma igreja pentecostal não se conforma com sincretismo, com frieza. Ela quer ser cheia, cheia, cheia de poder. Olha para quem está do teu lado e diz assim para ele: vai dar glória para ser cheio, vai dar glória para ser cheio, ou vai ficar vazio. Quer poder, adora, quer poder, adora, quer poder, adora. Abre a tua boca que Deus vai te encher. Xandábia, tem um rio de Deus saindo daqui, ó. Recebe, recebe, recebe. Os obreiros que estão aqui no altar, por gentileza, levante a mão em direção aos jovens agora, porque eu vi várias brasas de fogo aqui nesse altar. Pega, 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 recebe, 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 recebe. Seja cheio, cheio. Eu estou ouvindo variedade de línguas aqui. Tem jovens falando em variedade de línguas aqui. Abre a tua boca, porque o fogo está queimando. O diabo não está conseguindo chegar no bairro dessa igreja. Começou na frente, já está no bairro. Acabou a farra do diabo. Deus vai encher essa terra de poder. Poder que vem do céu. Cheio, 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 cheio. Estevão era cheio do Espírito Santo. Eu posso orar? Pode fazer oração? Fique sobre os seus pés, por gentileza. Cheio, cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho, tem contenda, mas enchei-vos. Enchei-vos. Enchei-vos quer dizer, vai à fonte. Vai até onde a água está jorrando.
vai até onde a água está brotando. Paulo não grita dizendo: Espírito Santo, enche a igreja. Paulo diz: igreja, é vocês que vão até ele. Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por que algumas igrejas no Brasil e alguns jovens no Brasil só tem sigla, mas não tem enchimento? Porque pararam de ir até ele. Não que ele não esteja conosco, mas há caminhos dentro de nós que nos levam a ele. Ah, pastor, mas ele habita dentro de mim, sim, mas nem toda hora você está sentindo ele. Mas há caminhos que lhe levam a sentir ele. Há caminhos que te faz ter uma experiência com ele. E é para isso que ele te trouxe aqui nessa noite. Porque ele vai te ensinar o caminho da fonte agora. Quem ainda não foi batizado com ele? Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão assim, por favor. Quem não foi? Só tem 2 pessoas aqui, 3 que não foi batizados com o Espírito Santo. O resto todos são batizados com o Espírito Santo? Só tem 3 jovens que... Isso aqui é inédito. Eu vou levar para o Brasil inteiro. Eu preguei numa igreja que só tinha 3 jovens que não eram. Deus está inflamando os jovens. Mas também, se você estiver mentindo, ele nunca mais te batiza. Mas eu vou orar por esses 3 que ainda não foi. Você concorda que devemos orar por quem ainda não foi? Se os 3 puderem vir aqui na frente, nós vamos orar com muito carinho e amor. Para assim como nós que tivemos uma experiência com Jesus, vocês terem também. Venha. 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 Pastor, o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Eu aprendi assim: primeiro passo é fechar os olhos. Segundo passo é quebrantar o coração para abrir a boca. E começar a dar glória a Deus um atrás do outro. E quanto mais glória você vai dando, mais brasas Deus vai colocando dentro de você. Fecha os olhos agora, fecha os olhos. Aleluia. Fecha os olhos. A gente vai começar a orar para Jesus batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. E o Jesus que te batizou vai batizar eles também. Jesus disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo está inflamando a nossa nação brasileira. E nós não vamos deixar esse avivamento passar. Oh, glória, glória, glória. Eu queria aqui nessa noite pelo menos 10 jovens, cheios do Espírito Santo agora, para vir aqui na frente e colocar as mãos sobre a cabeça deles e orar por eles, para Jesus batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Será que tem 10 jovens aqui cheios do Espírito Santo? Já está vindo o primeiro, já veio o segundo, já está vindo o terceiro. Cadê o quarto? Está vindo uma irmã, quarto, quinto, sexto, sétimo, está faltando 3. Oitavo, será que vai ser difícil vir 10? Tantos jovens batizados com o Espírito Santo, será que vai ser difícil vir 10? Eu pensei pequeno 10, mas era para vir os 20. Aleluia, 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 aleluia. Está sentindo o volume do glória subindo? E a brasa de Deus descendo. Abra a boca e fale em línguas estranhas agora.
Abra a boca e fale em línguas estranhas agora. Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Jesus vai te batizar com fogo. Seja cheio de Deus agora. Não, som de Deus. Som. Ela badocandará bramaria bato combiniaça de barato cai. De que me biondora bandará cai toda prefai. É porque pobre mai choto prefai. De que milhão de coube mei cantu e cantá. Rabada coma na câmara pai. Ribidi que me te comanda batúria. Quem te levantou não foi os homens. Quem te levantou foi o próprio Deus. Receba o poder que vem dele, a graça que vem dele. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza meu Senhor, batiza. Ainda não é o fim. Ele vai te batizar, ele vai te batizar. Ele vai te batizar, ele vai te batizar. Olha a fé, olha a fé, olha a fé. Olha a fé te agindo, olha a fé operando. Olha a fé te fazendo acreditar. Creia, creia, creia. Ela é forte. Olha que Jesus batiza, olha que Jesus batiza. Destrói muralha. Enquanto eles vão orando aqui na frente, pega na mão de quem está do teu lado. Os olhos. Pega na mão de quem está à direita. Pega na mão de quem está à esquerda. Se possível, fecha os corredores, por favor. Porque há uma unção passando de mão em mão no nosso meio. Jesus vai te renovar aí. Jesus vai te encher, te curar aí. Você vai ver. Em nome de Jesus. Você vai vencer. Receba o renovo. Em nome de Jesus. Receba poder. Em nome de Jesus. Seja curado. Em nome de Jesus. Recebe o milagre. Em nome de Jesus. Portas se abram. Em nome de Jesus. O fogo desça. Em nome de Jesus. Manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por